Saudações, amigos da TV Polo. Estamos iniciando mais um Tá na Tela, o seu programa de cultura pop e afins. Para o bate-papo de hoje, contamos com a ilustre presença da minha amiga Vanessa Souza. Tudo bom, Vanessa? Tudo bom, sim. Muito grato pela sua presença aqui hoje no nosso bate-papo, né? Como eu já tinha conversado com você, já era para ter te convidado há mais tempo, mas demorou, mas chegou a hora. Chegou a hora. Então, você, quem não te conhece, se é que é possível que alguém não te conhece na cidade, né? Você é uma atriz, né? Sim, atriz. De formação, tudo, né? Quanto tempo já você está nessa vida artística, digamos assim, na carreira artística? Olha, profissionalmente, que eu tenho entrado de fato assim no teatro, foi em 2004, 2003 ou 2004. Mas aí, desde criancinha eu já fazia algumas coisinhas na igreja, algumas apresentações na igreja. Mas assim, de falar que eu iniciei ali no momento no teatro, acho que foi 2004. Você falou que começou novinha já participando de eventos ali, né? Você lembra, sabe dizer, tipo assim, o que foi que te despertou, o que você notou que eu gosto disso? Foi alguma novela, filme, alguma amiga sua, algum familiar? Já tem essa... Olha, eu não sei quando despertou mesmo, assim, mas o meu tio, ele costumava me levar para assistir peças de teatro, o Marivaldo, e eu gostava bastante, assim, então acho que uma das primeiras peças maiores, assim, que ele me levou foi para assistir Flor Bela Espanca, se não me engano. Desculpa o nome? Flor Bela Espanca, em Santos, e aí algumas outras peças ele me levava no bloco, mas quem realmente, assim, me deu um empurrãozão para entrar no teatro foi o meu tio. Pô, bacana, ou seja, sempre tem alguém próximo que dá aquela ajudinha, né? Sim, no nosso sonho, digamos assim, né? Sim. E profissionalmente falando, qual foi a sua primeira peça? Você Olha, lembro, eu comecei fazendo figuração na peça José Bonifácio, com o Teatro do Caos, em Santos, com a direção do Tana Correia. E aí depois disso, o Lorimar me convidou para fazer Camisa Dependência, que eu também fazia figuração. E em seguida, depois do Camisa Dependência, aí eu fiz o Guarani, também com o Teatro do Caos, aí mais profissional, né? Que aí era um núcleo reduzido, aí eu tinha um personagem e tudo mais. Mas foi interessante porque eu iniciei lá no José Bonifácio, e aí veio essa coisa do, puxa, isso aqui é muito legal, eu queria continuar fazendo. E achava que não, quando acabou a apresentação, foram 3 dias ou 4 dias de apresentação, e aí quando acabou a apresentação, aí você fica meio órfão de teatro, assim, tipo, nossa, que legal foi isso, essa experiência, e agora? Quero mais, o que eu faço? Quero mais. E aí depois ele ligou pra minha casa, na época era telefone fixo. E aí ele ligou lá pra casa e... Existe isso ainda, pessoal. Ele já existiu. Existiu, mas hoje quase ninguém liga, né? E aí ele ligou lá pra casa, chamando pra fazer o Camisa Dependência, ano 2, se não me engano. E aí depois disso, aí eu fiz Camisa Dependência, adorei também a experiência, foi muito legal. E aí acabou e eu fiquei tipo, legal, e agora? Não conhecia outros grupos de teatro na cidade, não tinha nenhum conhecimento. E aí depois ele me ligou também, aí já para um elenco mais reduzido, para fazer o Guarani. E o Teatro do Caos, né, por intermédio do seu criador lá, o Lorimar Vieira, formou uma legião, uma gerações de atores talentosos, né? Sim. Você é formada lá pelo Caos? O Caos, ele deu esse pontapé inicial, né, acho que muita gente aqui, da minha geração pelo menos, acabou meio que conhecendo o Teatro do Caos, mas aí eu me profissionalizei mesmo, assim, em busca do DRT e tudo mais, foi pelo Senac em Santos, mas o Teatro do Caos ainda fiquei um bom tempinho por lá. Depois eu fiz outras peças com o Luiz Carlos Gomes, que é um querido, e aí depois fui para outros lugares, né? Bacana. E outra coisa que eu queria perguntar. Perguntar não, na verdade complementar, né? Sim. Esse programa está ficando bacana porque os amigos, os atores estão vindo todos, né? Sim. Espero não esquecer o nome de todos. Por exemplo, o Dan Lisboa já veio, o Wagner Esquilo, o Cícero Gilmar Lopes, o Vanderlei Abrelli, que são os queridos. Né? E o Will Wellington, que foi o último, né, convidado do ano passado, né?
Ou seja, tipo assim, Cubatão parece que tem uma veia artística muito proeminente aqui. Volta e meia, tu conta a pessoa, eu fiz teatro, né? Aqui é Zanzalá, né? Esse espaço que a gente acredita e que é o celeiro, que a gente sempre fala, né? O Cubatão é o celeiro de artistas. E aí, tanto do teatro, quanto da música, da dança, das artes plásticas, sempre tem gente surgindo e a galera que já faz parte desse núcleo artístico de Cubatão são talentos enormes, assim, que estão tanto dentro da cidade quanto a gente exporta, né? Então tem talentos aí no Brasil inteiro. E por falar em talentos, você desempenha um trabalho aqui na cidade muito bacana. Você poderia falar um pouco do que se trata? Para deixar o espectador curioso. Você está falando de talentos, né? Você lida com jovens talentos, né, atualmente, né? Sim. Eu sou atriz e também sou arte educadora, né? Então, eu dou aula na oficina de teatro do Parque Anelinas, que é um projeto meu dentro da Secretaria de Cultura. E aí eu dou aula para crianças a partir dos 7 anos de idade até adultos. Se tiver 170 anos de idade, pode ir lá. Eu dou aula. Não tem contraindicação. Não tem contraindicação. De 8 a 88? A partir do 7. A gente ainda pega a partir do 7. Tá bom. Então, do 7 ao 7.067, tá bom. Sim, sim. E é bem gostoso as aulas lá. Eu tanto ensino quanto eu aprendo. Todos os dias, assim. É incrível como desde a criancinha menor, assim, até o mais adulto, mais velho, é muito importante para mim essa troca. Uma curiosidade pessoal, assim. Uma pessoa que, tipo, de repente, ela nem sabe se tem talento, mas gostaria de fazer, né? Você consegue identificar que essa criança, tipo, ela tem talento e ela simplesmente está mais inibida e não tem coragem de fazer, de no caso, procurar uma aula de teatro? Você consegue notar isso daí? Sim, tem muitas crianças que muitas vezes, tanto criança quanto adulto, que na verdade não é que não tem talento, né? Às vezes tá mais tímido, ou eu sempre falo assim, mesmo que você não vá atuar dentro da área do teatro, você acaba conhecendo outras áreas, né? Que pode ser técnicas de palco, figurino, sonoplastia. Eu tô com uma iluminaçãozinha lá na sala, então sempre tem alguém que vai lá e quer mexer na iluminação para poder. Então, mesmo que a pessoa não queira subir no palco, tem muitos alunos que acabam indo e falam, professora, eu não quero ir. Eles vão e tem essa interação, né, entre eles, que acho que é a parte mais importante, de fato, das aulas de teatro. Não é nem tanto a questão deles subirem no palco e atuarem, mas esse convívio dentro desse meio com as pessoas. Até porque, para o espetáculo acontecer, precisa do backstage, né? Todo o trabalho de figurino, iluminação e por aí vai, né? Sim, é muito necessário. Vanessa, estão falando, avisando a gente que o bloco terminou, o primeiro bloco. Mas pode deixar, tem mais 2 para te desenrolar esse papo aqui. Já volta. Bom. É isso aí, pessoal. O primeiro bloco terminou, mas já te volta para o segundo esse bate-papo. C Esportes é sinônimo de saúde e longevidade. Venha conhecer a Dal Esportes. É isso mesmo. A Dal Esportes é a mais completa loja de artigos esportivos de Cubatão. Temos produtos de qualidade, das melhores marcas e preços que você só encontra na Dal Esportes. Venha nos conhecer, Avenida Joaquim Miguel Couto, 963, Vila Paulista, em Cubatão. Estamos de volta para o segundo bloco do Tá na Tela, com esse bate-papo com a Vanessa Souza. Vanessa, o primeiro bloco foi basicamente contando da sua vida e sua relação com o teatro, né? Como começou até o estágio que você está hoje. Mas o programa tem esse assunto sobre a cultura pop, né? E teatro tá ali no meio, né? Tá. Pode-se dizer que bebem da mesma fonte, né? Isso é a sua relação com a cultura pop? Você pode dizer que você é uma grande fã de filmes, de séries, de desenho animado, que seja. Você assiste, você consegue acompanhar ainda com a sua vida tão atribulada? Então eu tenho assistido poucas coisas, assim, principalmente de séries, filmes. Eu tenho assistido quase nada. A última coisa que eu assisti foi Cidade Invisível, que saiu há pouco tempo, a segunda parte, que é bem bacana, né? Que é uma coisa bem brasileira, mas... Qual é o serviço que passa? Netflix. Netflix? Se não me engano, isso.
É que hoje tem que perguntar, porque é tanta coisa. São tantos streams, né? Mas é da Netflix, se não me engano, é Cidade Invisível. É produção nacional? É nacional. Bacana. É bem bacana porque conta as histórias dos... É uma forma de contar o folclore brasileiro dentro de uma série. E aí essa questão do folclore brasileiro me encanta muito. É riquíssimo, nosso folclore é riquíssimo. Sim. Dá muitos assuntos, dá muito pano pra manga, assim, né? Assunto para várias histórias bacanas, no caso. E já que, ultimamente, você não tem tanto tempo, e suas lembranças de criança? Você lembra? Quais são as suas primeiras lembranças de coisas que você gostava de assistir? Caramba, eu assisti a Jaspion. Eita! eu sou antiga, né? Old school. Eu assisti a Jaspion. Gosto muito. O que mais que eu via bastante? Punk, a Levada da Breca. Eu gostava. Depois teve... Punk era uma série, né? Porque era... Sim, tinha a série e o desenho. Isso, depois teve o desenho também, mas eu gostava muito de assistir a série, que era com a menina. Ainda a cultura, eu assistia bastante, o Mundo da Lua. Era o Mundo da Lua? Mundo da Lua. Passou na Globo também um tempo depois. Sério? Aí vinha Rá-Tim-Bum, depois teve Castelo Rá-Tim-Bum. E aí todos os desenhos da cultura, né? Desenhos e séries que passavam lá. É bem eclética, você começou no Jaspion, passou pro Castelo Rá-Tim-Bum, né? Mas agora fiquei curioso, né? Normalmente meninas não gostavam tanto de seriados japoneses assim, mas por que o Jaspion já chamou a atenção? Não sei, mas essa coisa da fantasia e eu gostava, por exemplo, He-Man, eu não gostava tanto. Mas tinha um outro, a Caverna do Dragão, eu gostava bastante. O Dragão todo mundo gosta, quem Caverna assistiu... do Dragão eu gostava muito. Caramba, desenho, não lembro se passava, não lembro se passava, mas tinha o Fantástico Mundo de Bob. Era SBT esse daí. SBT? SBT. Gostava de Fantástico Mundo de Bob. E que mais de desenho que eu gostava? Ai, não era um desenho, mas Mundo de Bigman. Muito bom. O Mundo de Bigman era muito divertido. Era um seriado que mostrava coisas científicas, né? É bem instrutivo, passava na cultura. E aí passou em quanto é canal também, acho que passou na Record. Sério? E aí de série mesmo, assim, que eu me lembre, tinha uma... Anos Incríveis. Anos Incríveis eu achava fantástico, assim, eu adorava. Muito boa, eu também gostava bastante. Escuta a música de abertura, já me dá vontade de chorar. Aquela música do Joe Cocker, né? Eu não me lembro, não me recordo o nome da música, mas bem marcante. Será que é With a Little Help from My Friends? Não lembro. Vou ficar devendo, vai aparecer na edição depois ali qualquer coisa. Vai aparecer aqui, porque de cabeça eu não vou lembrar o nome. Também não lembro. Agora eu vou fazer o link com a sua área de atuação. Você acredita que essas produções, ainda que lá na infância, de forma até inconsciente, a criança consegue abrir portas para descobrir o que ela gosta, o que ela pretende ser no futuro? Por exemplo, no seu caso foi o teatro, né? Você acha que essas produções têm esse caráter de incentivar as crianças? Não sei se incentiva ela no mundo né, das artes, assim, no geral, mas eu acredito que todo mundo tem alguma coisa de arte dentro de si, assim, independente de qual área que seja, né? E a cultura... Eu lembro que esses dias eu estava falando que eu queria muito ter tempo para fazer arte-ataque, porque eu era dessas que gostava de pegar bugiganga em casa, eu destruía brinquedo para tentar formar um brinquedo novo. Quem nunca? Então, e aí eu fico pensando que dentro de todo mundo tem algo que possa despertar para a arte, né? Para alguma área criativa. E aí o universo o mundo, a nossa sociedade que vai pincelando e vai acabando com toda essa parte criativa da gente para a gente ir para o mundo burocrático, né? Mas tanto, por exemplo, os desenhos da cultura sempre tinham
aqueles desenhos que eram feitos com massinha de modelar de stop motion, né? Então Sim, eu sim. adorava, então eu também pegava a massinha e ia fazendo todos os bagulhos de stop motion. Não sabia como é que era stop motion, não tinha máquina fotográfica para fazer, mas você sabia que aquilo dali era massinha, então você Sim. queria fazer. E aí sim vai indo, assim, o teatro ele entrou mais na minha vida por uma coisa assim, o que eu vou fazer agora? Nesse exato momento da minha vida. E aí acabei indo pro teatro. Mas, porque era o que tinha naquele momento. Mas acho que eu poderia ter ido para artes plásticas, para qualquer outra área. Sim, assim, você porque... citou, você focou bem nessa parte dos desenhos da cultura, serem feitos em stop motion, uma linguagem que muita gente do cotidiano nem passa pela cabeça, né? E você já viu tecnicamente ali como é que é o processo de criação, né? Sim, recentemente eu faço doces veganos, né? E aí eu quis fazer um stop motion com os doces também. Então eu fui lá, peguei algumas técnicas, tutorial no YouTube é uma maravilha, né? Aí eu peguei umas técnicas e fui fazendo um stop motion também com esses doces. Os doces foram se formando ali sozinhos. Sim, e isso é incrível, gente. Fazer o stop motion para mim é muito bacana. Você tem isso gravado? Hã? Você tem isso gravado que possa compartilhar com a gente? Tenho. Tá no Instagram, tá na página do Instagram. Bacana isso aí, eu fiquei curioso para ver. E aí tem toda essa questão da cultura, tanto do canal da cultura quanto todos os outros programas infantis que a gente assistia, todos eles, se você for parar para observar, ele dava ali uma despertada em alguma questão voltada para a arte. Sim, e bacana. aí cabia também aos pais estimularem, né? Que aquela criança siga. E a aptidão da criança ela vai fazer com que ela foque num determinado segmento, né? Aquela coisa que você não escolhe, você é escolhido, o olhinho brilhou. Sim. É isso que eu quero para minha vida, né? Ou para música, né? Porque, por exemplo, tudo na parte da música me lembra muito. Meu pai tinha aquela coleção da Caras de músicas clássicas. Sim. E eu lembro que os desenhos animados tinham muita música clássica, né? Todos eles. Então, a corrida do Tom atrás do Jerry atrás do Tom, sempre tinha uma música clássica. Tinha aquela cena incrível do Tom regendo uma banda, uma orquestra. Então, até isso, assim, né? Uma pessoa que tem esse ouvido, depois ela passa, de repente ela tem a oportunidade de assistir uma orquestra, ela fala, putz, é isso que eu quero. Me lembrei do desenho antigo também, da Disney. Você deve lembrar que é de uma orquestra. Eles começam a tocar ao ar livre, depois aparece um furacão, eles continuam tocando com o furacão voando. Aquilo é sensacional. E tem orquestra também. Você falou, me lembrei desse pequeno detalhe. Sim. Vanessa, tô avisando que o bloco já terminou também o segundo. Acredita? Meu Deus, é muito rápido. Aguenta, fim, tem mais um. Não foge ainda não. Isso aí, pessoal. O segundo bloco terminou, mas já de volta para o terceiro desse bate-papo. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa nacional ilimitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manda link. Soluções em internet. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Tá na Tela, com esse bate-papo com a Vanessa Souza. Vanessa, nós terminamos falando dos desenhos animados da época da cultura, as séries que você gostava também. E tem a famosa sétima arte, o cinema. Sim. Você é fã do cinema também? Cinema e teatro estão ali, né? Então, claro. Eles andam de mãos dadas, né? Tem a questão toda da atuação também. E aí, lembrando dos desenhos e dos stop motions, acho que o último filme mesmo que eu assisti foi o Pinóquio, que é em stop motion e é incrível, assim, é lindíssimo. E aí agora lembrando, assim, acho que foi o último filme recente, novo, assim, que eu assisti. E eu acho que sem ser mais desenho, uma parte mais infantil, foi Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Isso eu tô para assistir. Ah, e não vi ainda não. Muito divertido.
que é com a Michelle Yeoh, né? Sim. O pessoal imagina que ela sai dando porrada em todo mundo, que ela é dada a filme de artes marciais, né? Mas esse caso é um filme de ficção, né? Sim, e tem umas cenas que são incríveis, que são cenas da vida real dela mesmo, assim, recebendo prêmios e tudo mais, e essas cenas aparecem no filme. Não vou dizer muito do que se trata o filme para não dar spoiler para quem não Sim, viu, sim, né? sim. Mas parece bem interessante, ainda não vi não, vou ter que correr atrás, tá todo mundo falando bem. Mas você é uma assídua, ou melhor, assídua eu não digo porque você não tem tanto tempo, mas você é frequentadora de cinema? De salas de cinema, nem tanto, assim, trabalhando no Parque Anelinas, a gente tem um cinema aqui na cidade, né? E aí tinha um período que eu dou aula manhã, tarde, e aí um dia da semana eu dou aula à noite. E aí, às vezes, nesse período entre a aula da tarde e da noite, eu fugia pro cinema. Passar o tempo ali. Passar um tempinho lá, ia com a minha mantinha da minha sala, esperando iniciar a aula da noite, aí eu ia assistir bastante filme, assim, lá. Mas eu tenho um pouco de dificuldade de ir até a sala de cinema, acabo assistindo mais em casa. É o conforto do lar, não tem competição, né? Agora com um monte de serviço de streaming na tua casa, basta apertar um botão e escolhe o filme que você quiser, Exatamente. Né? E os gêneros de filme? Você tem algum que você mais goste? O filme é bom, você assiste qualquer um? Eu tenho períodos da minha vida que eu assisto alguns tipos de filme, né? Então tinha uma época que eu assistia muito filme europeu, depois assistia muito filmes latinos, indianos, orientais. Então, e aí eu tenho um filme predileto de cada uma dessas fases. Então assim. compartilha algum conosco aqui, até como recomendação para quem está acostumado só a assistir filme da Marvel no cinema. É verdade. Que é legal, mas... Pode ter essas outras variantes, né? Eu lembro que eu assistia bastante isso, olha lá, tinha uma época da minha vida que eu costumava muito ir no Cine Arte Posto 4. E aí são filmes... Pra quem não sabe, em Santos, gente. Fica na praia, literalmente na praia. É um postinho, né, de bombeiro que fica na praia e passa filmes geralmente independentes, né? E aí lá, acho que um dos filmes que eu assisti que eu gostei muito foi Old Boy, que é um filme oriental de vingança, uma trilogia. O filme, se não me engano, é coreano. Isso. Será que não lembro, mas é Old Boy, Casa Vazia. Casa Vazia, se não me engano, foi uma tradução que fizeram de... Acho que é Three Iron, alguma coisa assim, que é um filme maravilhoso. Ninguém fala nada durante o filme inteiro, só no finalzinho tem uma palavra só. Realmente tem que ser um trabalho de roteiro muito bom, porque... Isso, porque se não tem palavra, tem que expressar no olhar, nos gestos, né? E tem um plot incrível, assim. Dos indianos eu gosto muito... Ah, meu Deus, deixa eu... PK, que é um filme incrível também, não lembro o nome do... O nome exatamente é? PK. Tá. PK. As letras mesmo, né? As letras, que é sobre um ET que desce à Terra e aí roubam um controle da nave que ele precisa voltar e aí ele fica procurando alguém que fala pra ele que Deus vai ajudar ele a encontrar e aí ele fica na Terra em busca de um Deus, assim, e aí ele encontra várias religiões e vários deuses. E aí ele fica, qual é o Deus que vai trazer pra mim isso que eu perdi? Então, esse filme é indiano? É indiano. Não tem dancinha nesse? Claro que tem dancinha! Com esse tema achei que não fosse ter. Não, tem muita dancinha e ele é muito engraçado, assim, é um filme bem engraçadinho, porque juntamente com esse ET, aí tem uma outra história em paralelo, que é a de uma moça que está em busca de um amor, assim, e aí os pais dela não permitiram que ela ficasse com esse rapaz, que era um rapaz europeu, se não me engano. E aí ela é uma jornalista, ela se encontra com esse ET e aí os dois começam uma busca, ela tentando ajudar ele a encontrar esse ET e ele tentando mostrar para ela um outro caminho para ela encontrar esse ET. A jornalista não fez uma matéria sobre o ET, não. Fez, é curioso. Essa é a ideia, ela estava tentando fazer ela encontrar com ele porque ela tenta fazer uma matéria com ele porque ele usa um capacete, e aí ele é uma pessoa estranha que fica usando um capacete, esse capacete é
é uma proteção divina, é para ele ser encontrado, é muito bacana. Realmente eu não lembro de assistir filme indiano, não. Mas agora esse pecado que eu vou procurar ver. O ET dançando. E tem muitas dancinhas, eu gosto das dancinhas dos filmes indianos. São bem gostosas, bem legais. E os filmes, pode dizer assim, eu falei até de formas brincando, filmes da Marvel. Você falou que gosta de Jasper, né? Que assistia. Você gosta desse tipo de filme também, de ação? Você acredita que Os Vingadores, né? Que é a galera assim... Eu não tinha me interessado, e aí uma vez os meus alunos pediram, ele ia estrear no dia da minha aula, a pré-estreia, talvez não lembro, e aí os meus alunos imploraram, pediram para ir assistir no dia da minha aula, e aí eu liberei, mas eu fui junto, né? E aí eu não falei, que saco, vim assistir um filme da Marvel. Eu fiquei, tipo... Que coisa incrível, principalmente na cena que entra o povo de Wakanda, assim. Sim. Meu Deus, isso é muito bom. E aí eu depois fui assistir o restante, agora eu preciso assistir os outros. Sim. E aí eu fui assistindo os outros, assim, e aí eu adorei. Mas eu tinha muito preconceito. Você tá dado outro tipo de experiências com o cinema, né, com filmes, então não é um gênero que você curta tanto, é até natural. Né? Mas eu adorei, assim, é por isso que eu falo, meus alunos, eles acabam me trazendo muitas coisas bacanas também, que às vezes eu encontro uma pessoa velha. Do aprendizado, eterno aprendizado, né, muito nesse caso, né. É verdade. Vanessa, infelizmente o programa está chegando ao final, né, já vou fazer um convite para você voltar uma próxima oportunidade. Né? Porque esse assunto nosso aqui rende outras edições facilmente. Né? Vou deixar espaço aqui aberto para você fazer um agradecimento, falar sobre suas atividades, como interessados em procurar o curso de teatro contigo, como é que faz? Ai, bacana. As aulas lá da oficina de teatro, elas iniciam sempre no início do ano, logo após o carnaval. Mas até meados do segundo semestre, assim, ainda tem algumas vagas que ficam remanescentes, né? E aí, quem que tiver interesse pode entrar no Instagram da oficina, que é a Oficina de Teatro Anilinas, ou pela página do Facebook, ou ir lá na Secretaria de Cultura para conseguir uma informação. As aulas são gratuitas, a partir dos 7 anos de idade, e são separadas por turmas. É isso por faixas aí. Etárias. Vanessa, mais uma vez, muito obrigado por sua presença. Fiquei muito contente com a sua vinda aqui. Eu que adorei ter vindo, foi muito bom. Fico contente de saber. E aguardo o próximo convite. Será feito. Gratidão. Até mais, obrigado. Tchau. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Tá na Tela. Os aguardo na próxima edição. Até lá.